No segundo turno, Lula e Bolsonaro disputam cada voto com todos os recursos que têm. E nesse momento em que o eleitor evangélico está na mira das duas campanhas, o principal recurso é o medo do outro. Pô, vou te falar, hein? Combater o Bolsonaro é necessário. E aí a gente fica pensando em que métodos podem ou não podem ser usados para isso, né? O bolsonarismo, desde sempre, usou a fé das pessoas para hostilizar qualquer adversário político. Esquerda é demônio, gay come criancinha. E aí por aí é fora. Pânico moral, pânico religioso, tudo aquilo que vocês já conhecem, né? E aí resta a oposição ao Bolsonaro fazer duas coisas. Se defender. Vocês sabem que a última mentira aí é a seguinte: o Lula vai fechar todas as igrejas do Brasil, porque ele governou o Brasil durante 8 anos, tinha pastor entrando e saindo do gabinete dele todo dia, né? Mas é agora que ele vai fechar as igrejas. Então, tem que fazer viralizar nas redes uma defesa para isso. E a oposição ao Bolsonaro conseguiu. Olha lá. Essa certamente é a última lei que eu sanciono aqui este ano. Exatamente uma lei que torna livre a liberdade religiosa no país. Perfeito. Tá aí a defesa. Lula vai fechar igrejas. Essa aí é a defesa, né? E agora como é que ataca? Ou como é que contra-ataca? Dizendo que o Bolsonaro é o cramulhão. Pô, mas quem é que vai fazer isso? Quem? Adivinha? O Janones, pô. Da Igreja Batista da Lagoinha, apoia Bolsonaro, o assassino da Daniela Pérez apoia Bolsonaro, a esposa, e eu nunca me manifestei em relação a isso, mas aqui eu acho importante deixar esse aviso. Peço que vocês baixem esse vídeo, viralizem pelo país inteiro, nos grupos de compra e venda, brechó, nos grupos da sua cidade. A gente precisa ficar atento, então peço licença aqui para dessa vez dizer que quem é cristão de verdade sabe que não dá para caminhar junto com a maçonaria. Lamento aqui o presidente Bolsonaro ter feito esse pacto aí, cedido a essas práticas de bode, de sangue, não sei do que, e etc, né, negociada aí em nome dos seus próprios eleitores para fazer esse pacto pela vitória. Não vale tudo pela vitória, não vale a gente abrir mão dos nossos princípios cristãos. Estamos juntos, compartilha esse vídeo muito pelo país inteiro. Isso aí é o janonismo cultural. Vamos combinar aqui. O que aconteceu? Apareceu um vídeo velho do Bolsonaro na maçonaria. Agora o Janones já está levando a gente a pensar que o Bolsonaro fez um pacto pela vitória. Não vou julgar, também não vou divulgar. Inclusive esse vídeo aqui não existiu. Jamais divulguei isso. Jamais, Ana. Como também jamais divulgaria os conteúdos que seguem. O que está lá para você? Me ajuda, Ana? Caraca! Preciso da sua ajuda com a descrição dos memes que virão. Tá, o que a gente tem ali, leia Apocalipse, eu não lembro como é que lê a anotação. Nossa, vou ter que voltar para catequese, gente, esqueci como é que lê. Não tem problema, leia Enfim, Apocalipse. tem uma indicação, bíblico, né, de como ler o livro do Apocalipse lá, o ponto exato, né? É a citação acadêmica do Apocalipse. E aí a gente tem a peste e uma imagem do coronavírus, a guerra, a gente tem o Putin sem camisa, precisava ser essa imagem, a fome, né, que a gente sabe que está rolando no país, e a morte é a imagem do Bolsonaro. Agora, se Capítulo a gente for... 6, versículo 8. Obrigada. Agora, se a gente for Obrigada, adiante... chat. Agora, se a gente for adiante, o que a gente vai ver é uma exploração de determinadas imagens fora de contexto. Coisa que o bolsonarismo fez com todo mundo, fez comigo, fez com a Ana, talvez tenha feito com você. Olha lá, ó, olha lá. Ó. Quem mandou fazer cosplay? Quem mandou ser cosplayer? Tá aí o resultado. Então, mas é isso mesmo, né? Ele fala tanto dos países, né, que na Nicarágua estão perseguindo cristãos, né? Mas de fato ele vai lá tirar foto e ainda faz cosplay, né? Com o sujeito que de fato, né, proíbe igrejas e mata cristãos. Mas enfim, vai lá. O texto diz: Bolsonaro faz acordo com o príncipe que proíbe igrejas e mata e fatia cristãos.
Embaixo diz: Carlos Bolsonaro e família já abandonaram o cristianismo. Bom, obviamente a ideia dessa peça é meter medo no possível eleitor do Bolsonaro. Então gostei da palavra fatia. Você não vai ser só fatiado, só morto, cristão. Você vai ser fatiado, rapaz. Você vai ser fatiado. Isso é ótimo. Impressionante. Se eles podem inventar que o Lula vai fechar igrejas quando nunca, jamais teve qualquer tipo de proposta nesse sentido, é preciso que você conte isso, né? Não sei. Vamos seguir adiante para ver o que fizeram com o lema fascista, que é o lema do Bolsonaro. Você está imputando fascismo do nada, não sei o que. Pesquisa, só pesquisa. Olha lá, Ana. Mamma mia. Temos lá os 3 lemas: Deus, pátria e família. E daí, isso é legal, ó, que interessante. Na coluninha ali de Deus, a gente tem, né, a imagem do Bolsonaro no templo maçônico, e a gente tem uma foto ali, eu não sei se essa foto é de verdade, gente, mas é uma foto dele com os caras vestidos de Gmail ali, que acho que é da maçonaria também, e daí tá circulado isso aqui é o diabo mesmo? Um bode, uma coisa, uma seta apontando, eu não entendo nada disso. Mas enfim, Deus, né? Quer dizer que ele não está estritamente ligado com Deus. E aí na coluninha da pátria, a gente... isso aí também é verdade, olha lá. Esse que é o negócio, sabe? Não é mentira, né? Claro, o detalhe ali do bode eu não sei, mas de fato, né, ele não representa a pátria, porque ele batendo continência para a bandeira americana, né? Essa peça é a mais honesta das 3 que vimos, sem dúvida. Sem nenhuma dúvida é a mais honesta. Total. Isso, e o terceiro quadro ali eu acho que é o mais interessante. Isso não que está não dá para pôr mim. Desculpa, isso que não dá para pôr na coluna do meio ali, ele dizendo I love you pro Trump, né? Mas e no final é a história, isso é verdade, tá? De que ele pensou, se não sugeriu abortar o Jair Renan, que é o filho mais novo dele, que é esse que não tem cargo político e vive só de trambique aí em negócio com o poder público. Me disseram, Ana, não me sinto nem à vontade de revelar isso aqui, diz que o menino em determinados círculos, por causa disso, é chamado de abortinho. Então o Bolsonaro é tão família, o Bolsonaro é tão contra o aborto que ele tem um filho cujo apelido é Abortinho. Você veja qual é o bom gosto aí do círculo social do rapaz. Abortinho. Então, assim, vou falar para você. O Bolsonaro é contra o aborto. Você sabia que ele tem um filho que o apelido é Abortinho? Aí você conta a história do apelido, entendeu? É assim que a banda toca. Ana, tá aí. Agora, antes de ouvir o seu comentário, puxei um ar aqui que eu quero trazer o Juliano Speer. Ele é antropólogo. Lá atrás, antes da decisão do primeiro turno, ele deu uma entrevista para o UOL e a pergunta ali era: adianta a oposição ao Bolsonaro ir atrás de voto evangélico? Evangélico não é tudo bolsonarista? Né? Olha o que ele disse. De tomar medidas para que as pessoas que não se decidiram ainda tenham uma oportunidade de refletir, tendo em consideração o legado do presidente, enfim, dentro desse trabalho dele de atuar para melhorar de vida o pobre brasileiro, né? Eu entendo hoje que as pesquisas estão bastante coerentes com o que eu ouço do campo, ou seja, você tem aí 50% de evangélicos apoiando o presidente, 25% ou 25% que declaram voto ao Lula, mas dentro desse mundo, como o Sakamoto estava falando, existe as pessoas que estão claramente definidas, ou seja, já escolheram um lado, existe um centro que não se decidiu ainda, pode se decidir, pode escolher não votar, e nas beiradas, pessoas que transitam de um lado para outro, ou seja, que não guardam ressentimento do Lula, mas se veem nas igrejas pressionados para declarar o voto pelo Bolsonaro. Então, a gente está falando de bastante gente e esse esforço é importante, um esforço para, se não for conquistar votos, pelo menos evitar uma redução, né, uma perda de votos nessa reta final.
Entendeu? Entendeu? Cola com o evangélico que não tem erro. Cola com o evangélico que tem espaço ali para virar voto ou para convencer o cara a não ir lá cometer um tremendo de um pecado na urna, colocando o 22 e viabilizando uma estratégia de extermínio de milhões, como aconteceu na pandemia. Ó, última informação antes da gente ouvir a Ana. Na campanha do Bolsonaro, quem foi destacado para defender o presidente e candidato, dessa história aí de ser satanista, de ser maçom, foi o Silas Malafaia. Daqui a pouquinho a gente vai ver como é que o Silas Malafaia está defendendo o Bolsonaro. Antes está aí. Ana, vale a pena correr atrás do voto evangélico? Ouviu aí o Cir, né? Eu acho que uma estratégia ela não inviabiliza a outra, sabe? Esse também não é a estratégia comunicacional de uma campanha, ela não é ou isso ou aquilo. Você pode jogar com peças diferentes para públicos diferentes. A questão localizamos, enxergamos a necessidade de falar com o público evangélico. A explicação me parece super convincente. Eu não acho que os evangélicos sejam uma massa homogênea que vai inteira votar em bloco no Bolsonaro. E se há aí uma parcela, né, se concebemos, entendemos que há uma parcela dos evangélicos que não está disposta a aceitar essa farsa cristã do Bolsonaro, de novo, o Bolsonaro não corresponde aos princípios cristãos de fato, então, esses votos, eles precisam ser considerados, sim. Tem muita gente ali disposta a olhar para isso e enxergar Bolsonaro pelo fariseu que é, né? Pelo profanador que ele é. Um cara que usa, de novo, se você é evangélico, considera isso com carinho. Esse cara está fazendo pouco da sua fé, está fazendo muito, muito pouco mesmo da sua fé. E isso é só um exemplo, né, dos muitos, das formas como ele envergonha e ele usa a fé das pessoas, né? Enfim, em termos de estratégia de comunicação é isso. É possível mirar em outras camadas também, outras estratégias, mas eu acho que vale a pena, sim. Não ter a ilusão de que você vai tirar todo o voto evangélico do Bolsonaro também, porque aí tem outras questões, não é só o fato da pessoa ser evangélica também que faz com que ela vote no Bolsonaro, tem outros fatores, né? E aí esses vão continuar em ação, mesmo que a pessoa saiba que o Bolsonaro também não corresponde à sua fé, né?